Aos 27 anos, Matheus Pereira chega para ser o novo reforço do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre o novo reforço corintiano depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o volante Matheus Pereira, ele que chega então para ser o novo reforço do Corinthians, aliás, segundo reforço do Timão para a sequência de 2026. Mas antes de falar do Matheus Pereira, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O volante Matheus Pereira, revelado pelo próprio Corinthians e com passagens pelo Empoli, pela Juventus, pelo Barcelona, pelo Eibar da Espanha e estava no Fortaleza desde 2025, chega então para ser o segundo reforço do Corinthians para a sequência de 2026. E no vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor do Timão, como que gosta de jogar o Matheus Pereira através do seu mapa de movimentação. Vamos mostrar também a sua posição detalhada, o radar de desempenho do Matheus Pereira e para ilustrar o nosso vídeo, começando para você, torcedor do Timão, na tela, os números do Matheus Pereira pelo Fortaleza na temporada de 2025. Números esses, utilizando como fonte o iScout, total de 20 jogos. O Matheus Pereira assinalou 2 gols e 3 assistências, 84% de acerto no passe, 15 finalizações, dessas 15 finalizações, 33% delas foram no alvo, 62% de eficácia na bola longa, 18 passes decisivos e 57% de duelos ganhos pelo chão. Olhando agora o mapa de calor, o mapa de movimentação do Matheus Pereira, que tem 1,81 m e tem um pé esquerdo ali como seu pé dominante. Na temporada passada, né, o Matheus Pereira foi um dos grandes destaques do Fortaleza, mesmo o Fortaleza sendo rebaixado para a Série B, o Matheus Pereira foi um dos grandes nomes do time cearense. A gente observa ali pelo mapa de movimentação que é um atleta que se movimenta bastante, né? Um pouco mais ali pela faixa esquerda do campo, mas a gente percebe que é um jogador que tem muita movimentação, aquele meio-campista, aquele volante box-to-box, sabe jogar também até como um camisa 10, assim, se for preciso. É um jogador interessante, tem algumas valências que você vai acompanhar aqui durante este vídeo, torcedor do Corinthians. A posição detalhada do Matheus Pereira jogando pela equipe do Fortaleza, a ponta, o jogador atuou como meia central nos jogos que nós acompanhamos, mas ele também atuou como meia um pouquinho mais ofensivo e também jogou ali pelo lado direito mais como um ponta. Olhando agora o radar de desempenho do Matheus Pereira, o radar de desempenho nós utilizamos o mapa de movimentação aliado aos números do Matheus Pereira e aí utilizamos a inteligência artificial e chegamos a uma média final de 6,3 e avaliamos alguns quesitos importantes no jogador, como por exemplo, passes, nota 7 em passes, nota 7 também em passes em progressão, em duelo 6,5, a mobilidade do Matheus Pereira, até pelo mapa de movimentação a gente percebeu nota 7, e a finalização do Matheus Pereira talvez é um recurso que ele precisa melhorar, nota 5, chegando à média final de 6,3. Dentro da nossa escala de avaliação, o Matheus Pereira é um bom reforço para o Corinthians para a sequência de 2026. Olhando um pouco para essa movimentação do Matheus Pereira, conforme o mapa de calor nos apontou, jogador que tem uma boa movimentação, já percebeu o jogador trabalhando essa fase ofensiva do Fortaleza, é um jogador que também participa muito ali desse último terço ali na entrelinha. Já percebeu algumas jogadas do Matheus Pereira trabalhando por ali e tentando finalização de fora da área, né? Ele vai finalizar para fora, mas é uma característica interessante do Matheus Pereira. Ele vai limpar para o seu pé esquerdo, que é o seu pé dominante, e vai tentar o arremate, vai trabalhar bastante, mais uma vez, trabalhando por essa entrelinha, tentando encontrar o espaço ali, vai perceber o jogador aberto lá pelo lado esquerdo, ele vai fazer essa virada de jogo, ou seja, é um meio-campista que tem características de trabalhar muito bem essa bola para o jogo. Mais uma vez, ele vai receber ali mais pela faixa direita e vai fazer esse trabalho ali com muita intensidade, mesmo ali com inferioridade numérica, são 4 contra 2, o Matheus Pereira consegue fazer a jogada e consegue tentar encontrar um jogador ali em uma posição um pouquinho melhor, um passe mais em profundidade. Contra o Palmeiras, separei esse lance para mostrar que é um jogador que mesmo o Fortaleza acuado diante do Palmeiras nessa partida, o Matheus Pereira ele consegue se desvencilhar dessa marcação, dessa pressão palmeirense. Olha o caminho que o Matheus Pereira consegue através de um drible, né? Fez um drible ali, consegue sair em vantagem e ele consegue abrir para o seu companheiro ali, passando ali pela faixa direita. Então dá para perceber que é um jogador que tem uma característica interessante de pisar bastante no campo do adversário, de trabalhar muito ali por essa entrelinha, ou seja, ele não se limita somente a ficar ali
ali recebendo ou começando essa construção ofensiva, é um jogador que tem valências interessantes e pode ajudar o Corinthians na sequência da temporada. Separei também para mostrar para você um pouco da bola longa do Matheus Pereira. Se você estiver gostando do vídeo torcedor do Corinthians, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Timão. Ele tem 62% de acerto neste quesito da bola longa. A gente já percebe bastante o Matheus Pereira fazendo muito isso nos jogos, de tentar clarear as principais jogadas buscando a bola longa, né? Tentando achar um jogador. Ele recebe ali no meio campo, já com progressão, já recebe em progressão, já percebe a movimentação do seu companheiro lá do lado esquerdo, lá do lado direito, perdão. Ele vai fazer essa virada de jogo. Então é um jogador que tem essa característica bastante interessante de se movimentar pelo meio, mas tem a bola longa como uma das suas principais características, uma valência interessante que pode ajudar sim o Corinthians na sequência da temporada. O Dorival que perdeu o Michael, né, pro Atlético Mineiro, então precisa repor rápido no meio-campo, e aí traz o Matheus Pereira, que é cria da base corintiana, já conhece um pouco ali como funciona o Corinthians, mas evoluiu bastante desde a sua saída pro futebol europeu. O Matheus Pereira, e foi um dos destaques do Fortaleza. Mais uma vez ali, vai receber pelo meio e vai fazer essa abertura de jogo ali pelo lado direito. Então dá pra perceber que é um jogador que tem valências bastante interessantes, que podem ajudar muito o Dorival Júnior nesse novo Corinthians de 2026. Agora o Corinthians liberado, né, do Transferban, o Corinthians pode contratar jogadores, e o Matheus Pereira se enquadra exatamente no perfil que pede o técnico Dorival Júnior. Se a bola longa é uma das características principais do Matheus Pereira, eu separei alguns lances com passe em profundidade, né? Esse passe que rompe a linha, esse passe ali em progressão. E já mostrar para você, torcedor do Corinthians, que é um jogador que tem uma boa visão de jogo quando ele inicia essa fase de construção do Fortaleza. A gente percebe que ele vai baixar ali nesse 3-2-5, né? Formado pela essa construção ofensiva do Fortaleza, nesse jogo contra o Bahia. Então a gente percebe que é um jogador que vai receber essa bola e vai começar essa construção e sempre busca esse passe ali, esse passe em ruptura, tentando achar um jogador, sempre passando ali as costas da defesa do adversário. Mais uma vez dessa vez contra o Juventude, ele vai arriscar uma bola longa ali em diagonal para o jogador passando ali pelo lado direito. Ele vai sempre ter essa característica, seja ela na bola longa ou até mesmo em passe em progressão, como nesse caso agora, e de primeira ele já vai dar esse passe de primeira e vai deixar o seu companheiro em ótimas condições ali de finalização. O seu companheiro acaba errando, mas esse passe contra o Corinthians ilustra muito bem, né? Ele vai receber pelo meio de primeira ali, ele vai observar o seu companheiro passando ali as costas da defesa corintiana, e aí o seu companheiro vai acabar fazendo o gol. Corinthians na Neoquímica Arena. Então dá pra perceber que é um jogador que tem valências muito interessantes nesse meio campo, pode fazer várias funções no meio campo do Corinthians, pode jogar como primeiro volante, como segundo volante, pode jogar até como meia mais pelo lado direito, mas é um jogador interessante aí, o que se movimenta bastante. A gente viu nos vídeos que é um jogador que tem uma boa movimentação, pode dar outra dinâmica nesse meio campo corintiano, né, para a temporada 2026. Lembrando, o Corinthians perdeu o Maicon para o Atlético Mineiro, então precisou repor muito rápido e traz um jogador que já conhece o Corinthians, né? Veio da base corintiana. Lembrando, repetindo, né? Ele evoluiu bastante no futebol europeu. Repito aqui, foi um dos destaques do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mesmo o Fortaleza sendo rebaixado para a Série B. O Matheus Pereira, para mim, foi um dos grandes destaques da equipe cearense, e aí, claro, despertou olhares de diversos clubes brasileiros, mas o Corinthians chega na frente e traz o bom volante, o bom meio-campista Matheus Pereira, de apenas 27 anos, tem muito a evoluir ainda na mão do Dorival Júnior. Tenho certeza que ele vai evoluir bastante. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor corintiano, o que você pensa, o que você acha desse reforço, Matheus Pereira, jogador que veio da base do Corinthians, mas que evoluiu bastante no futebol europeu e foi um dos destaques do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Escreva pra gente nos comentários, eu vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. E lembrando, o nosso canal tem uma meta muito agressiva, que é chegar aos 20 mil inscritos, e falta muito pouco. Contamos com o seu like, contamos também com o seu compartilhamento e com a sua inscrição, para que nós possamos chegar em mais e mais torcedores. No vídeo de hoje, então, falamos sobre Matheus Pereira, ele que é o novo reforço do Timão para a sequência 2026, e o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então, tchau, tchau.